Boa tarde, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Bruno Marinho, estamos começando o nosso terceiro encontro de Direito Constitucional aos alunos do presencial, aos alunos do telepresencial, aos alunos das aulas gravadas. Vamos... Telecurso 2000. Boa essa. É um prazer estar aqui novamente. Nós vamos ter o encontro de hoje de Direito Constitucional, vamos ter mais um encontro de Direito Constitucional comigo, porque a disciplina é dividida também com o professor Alexandre Pinto. Então, depois desse encontro de hoje, depois do próximo, aí a gente vai iniciar Direito Tributário, que é mais legal ainda. É mais legal ainda. Pessoal, nos slides da aula de hoje, eu coloquei algumas questões de de provas da OAB de anos anteriores. A última prova cobrou aqui um assunto relacionado ao que a gente estudou na aula passada e outros exames também cobraram. Temos aqui, 2021, em 2019, temos aqui em 2018. Então, quase todos os anos caem questões de direito constitucional referente aos assuntos que a gente estudou no nosso último encontro. 15 dias? Mais 2 semanas, né? Gente, eu não vou perder tempo resolvendo essas questões agora, porque o mais importante é a gente avançar na matéria. Se der tempo, no final do nosso encontro de hoje, a gente volta para resolver essas questões juntos. De toda forma, essas questões estão aí nos slides que a Thalia está disponibilizando para vocês no grupo. E aí eu coloco o gabarito depois, mais tarde. Eu posso comentar essas questões lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? É para a gente ganhar tempo, porque são questões extensas. Se a gente for resolver aqui, a gente perde tempo e o legal é vocês tentarem resolver sozinhos, até para ver se o assunto ficou bem fixo na cabeça de todo mundo. Beleza? Gente, o assunto de hoje é um assunto muito gostoso, muito legal de estudar e que com certeza vai cair na prova de vocês. Direitos e garantias fundamentais, a partir do artigo 5º, matéria indispensável, sempre cai pelo menos 1, 2 questões nas provas da OAB de direito constitucional. Então, por conta disso, nós vamos ter a aula inteira hoje para falar de direitos e garantias fundamentais. Gente, não dá para falar de tudo de direitos e garantias fundamentais na nossa aula aqui, ao vivo, na nossa aula em vídeo. Também, na próxima aula, remédios constitucionais. Não é qualquer remédio, né? Então, hoje nós vamos falar de direitos e garantias fundamentais. Não vamos falar de todos os direitos e garantias fundamentais, mas no nosso material, no PDF, na apostila, tem esse assunto mais detalhado, falando aí, complementando mais. Grande Wolverine, valeu. Como é que o Wolverine... Não, isso aqui é o Homem-Aranha. Como é que o Wolverine faz? Sai a garra assim, né? Assim. Faz a unha. Grande cantor, Rafael Viana. Grande cantor. Canta muito. Vamos lá. Então, direitos e garantias fundamentais é indispensável que vocês estudem também pela nossa apostila e pela leitura do artigo 5º. Indispensável, fundamental, ler pelo menos umas 3, 4 vezes o artigo 5º, porque a certeza cai não só uma, mas pelo menos 2 questões é o que a OAB vem cobrando relacionado a esse assunto. Primeiro, direitos fundamentais. Pessoal, direitos, qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Basicamente, direitos são aqueles bens jurídicos mais importantes. Direitos fundamentais são a vida, o patrimônio, liberdade, a honra. Então, são os direitos fundamentais dos seres humanos. São direitos básicos, direitos indisponíveis, quase que não sai. Direitos indisponíveis, indispensáveis. E as garantias fundamentais? Eu tenho garantia fundamental à vida? Não, a vida é um direito e não uma garantia. Você não tem garantia fundamental à vida. O que é, então, garantia fundamental? São os mecanismos para assegurar os direitos. Então, olha só, vamos anotar aqui, direitos fundamentais. A gente pode colocar aqui, direito à vida, liberdade,
honra, patrimônio e etc. Garantias fundamentais são mecanismos para assegurar esses direitos. Habeas corpus, habeas data, o mandado de segurança, e etc. Mandado de injunção, e etc. Então, primeira coisa, diferenciar direitos de garantias fundamentais. Eu tenho garantido a minha vida através dos remédios constitucionais. Então, basicamente, garantias fundamentais, a gente está falando de remédios constitucionais que a gente vai falar não na aula de hoje, mas a gente vai falar na próxima aula. Eu não sei quando é que vai ser, mas já está marcado, eu que não lembro. Beleza? Então, a grande diferença entre direitos e garantias fundamentais não é isso o mais importante. Eu trouxe isso aqui porque hoje nós vamos estudar os direitos fundamentais. As garantias fundamentais nós vamos deixar para o próximo encontro. Beleza? Então, os direitos fundamentais, eles estão espalhados por vários artigos. Os direitos fundamentais não estão só no artigo 5º. Aqui, ó, do artigo 5º ao artigo 17, nós temos várias classificações, vários tipos de direitos fundamentais. Só que também tem direitos fundamentais lá na parte de tributação, de orçamento. Então, por toda a Constituição, nós temos direitos fundamentais espalhados. Não existe um artigo específico para tratar de direitos fundamentais. A Constituição traz aí um capítulo específico para direitos fundamentais, que trata aí dessas modalidades. No nosso encontro, aqui no nosso material, voltando, no nosso material tem lá falando muito do artigo 5º, nós falamos no nosso material do artigo 12, 13, nosso material está bem mais completo. Na nossa aula em vídeo, como eu já falei várias vezes, nós vamos especificar os temas mais importantes, que são os que estão no artigo 5º. Tá? O artigo 5º é fundamental, é indispensável a gente estudar aqui. Pode ser, se der tempo, a gente falar um pouco de direito de nacionalidade e direito político, mas eu acho que não vai dar tempo. De toda forma, nosso material tem o conteúdo suficiente para vocês estudarem, além, claro, que vocês têm que estudar também pela Constituição. Vamos lá, então vamos ao que interessa. Os direitos individuais e coletivos são aqueles que estão no artigo 5º. O caput do artigo 5º fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Beleza, trata todo mundo igual, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, etc. Primeira observação aqui, essa parte que eu grifei, está dizendo que todo mundo é igual, o artigo 5º está dizendo que todo mundo é igual e que nós estamos garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país esses direitos, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Qual é o problema aqui? O artigo 5º está dizendo que só quem tem esses direitos são os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. E os estrangeiros não residentes no país? Não residentes no Brasil? Os turistas. O cara é turista, estrangeiro, está passando aqui as férias no Brasil. Ele não tem direito à vida? A Constituição não protege a vida do turista? Não protege a igualdade, a segurança, a liberdade do turista? O que o STF entendeu? O STF entendeu que esses direitos aqui não são garantidos apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. O STF entendeu que esses direitos são assegurados a todos, inclusive estrangeiros não residentes no país. Bom, é uma questão de jurisprudência, então pode ser que caia. A FGV gosta de cobrar esse tipo de questão. Contraria a letra da Constituição. A Constituição ela expressa falar estrangeiros residentes no Brasil. Só que o STF, o que aconteceu aqui? Ah, rapaz, o homem tá ligado, igual o Homem-Aranha, igual o Chapolin Colorado. Sai assim, Chapolin. O que o STF fez então? Ele fez uma mutação constitucional. Ele mudou a interpretação do artigo, ele mudou... O que foi que aconteceu? O que foi que eu quebrei aqui? Aparece, vem, aparece. Esse é o homem por trás das câmeras. Aê, rapaz. O Instagram dele é cheio de
É o mais movimentado, rapaz. Aí agora aqui não quer falar. Dá um oi pro pessoal. Faz aquela dancinha que você fez no Instagram. Ah, tá, ele tá revoltado que ele queria estar lá embaixo na competição do CrossFit e não deu. Teve que trabalhar. Ah, muito bem. Eu estou muito chateado porque, como dá para perceber, eu sou um adepto do CrossFit. Firme mesmo. Muito chateado. Minha competição está lá rolando, minha equipe, meus passos do CrossFit. Não tem muito esse padrão, não. Bom, então o STF ele fez uma mutação constitucional. Ele mudou a Constituição sem mudar o texto. Então houve uma mutação constitucional para estender os direitos individuais e coletivos a todos, até aos estrangeiros que não residem no Brasil. Vamos lá. Vamos falar então dos principais direitos e garantias fundamentais, começando pelos direitos fundamentais, direito à vida. Antes de começar a falar do direito à vida, uma coisa muito importante que a UFGV sempre gosta de cobrar. Os direitos fundamentais não são absolutos. Todos os direitos fundamentais podem ser relativizados. Tá? Então não tem direito, eu tenho direito absoluto à vida. Errado. Não tenho direito absoluto à vida. Ó, relativização do direito à vida, já eu falo sobre isso. Mas todos os direitos fundamentais são relativos. Nenhum direito fundamental é absoluto. Direito à vida. Bom, claro, como o nome já diz, nós temos direito à vida, mas não direito somente à existência, à vida no sentido de existir. Nós temos direito à vida, direito a viver, no sentido de estar vivo, de continuar vivo, mas também esse direito à vida significa direito à vida digna. Vida digna. O STF entendeu que o direito à vida não é só o direito de respirar, do coração bater, é o direito também a viver com dignidade. Então, o direito à dignidade da pessoa humana surge a partir do direito à vida. Não basta, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos de mais coisas. O início da proteção à vida. A vida no Brasil ela é protegida a partir da concepção. Concepção, ou seja, antes da gente nascer, nós já temos assegurado o direito à vida. Tanto é que o aborto é crime no Brasil. Então nós estamos protegendo a vida antes mesmo do nascimento. Beleza? O direito à vida não começa com o nascimento. Antes do nascimento, nós já temos protegido a vida, uma vez que o aborto é crime no Brasil. Agora, como eu falei, o direito à vida ele não é absoluto, ele é relativo. Existem situações que a gente pode... Olha que palavra pesada, né? Existem hipóteses que a gente pode matar, que a gente pode relativizar o direito à vida, que a gente pode tirar o direito de viver de alguém. Quais são as situações? Primeira situação, pena de morte. No Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada. Pena de morte em caso de guerra declarada. Guerra declarada. Se o Brasil entrar em guerra declarada. Se o Brasil entrar em guerra, então é possível aplicar pena de morte no Brasil. Claro que a pena de morte, nesse caso aqui, vai passar por um processo. Vai ter um julgamento com ampla defesa e contraditório. Não é porque imagine aí que a gente esteja em guerra, não é por conta disso que a gente vai poder matar todo mundo. É uma pena, tem que passar pelo devido processo legal. Essa pena de morte ela é executada por meio de fuzilamento. Legal. Próxima relativização do direito à vida. Existem várias. Mais um exemplo de caso do aborto. O aborto legal. O aborto legal. No artigo 129 128 do Código Penal, nós temos hipóteses em que a gente pode praticar o aborto. Um dos casos, estupro, vou falar da microcefalia. Na verdade, anencefalia, não é microcefalia, é diferente. Quais são os casos que eu posso praticar aborto, ou seja, matar a criança? Gravidez resultante de estupro. Então a vida do bebê, aquele direito à vida do bebê vai ser relativizado. Aborto legal. Perfeito, o colega aqui do presencial citou outra situação. Se for o único jeito para salvar a vida da mãe, eu também posso praticar o aborto.
A mãe está entre a vida e a morte, o único jeito para salvar ela é praticando o aborto. Eu posso fazer, então. Estou relativizando a vida do bebê. A colega puxou um assunto muito interessante, que é o aborto do feto anencéfalo. Se encaixa aqui. Na verdade, o STF entendeu que o feto anencéfalo, quando a gente faz o aborto, na verdade não se trata de um aborto. Porque no aborto nós estamos matando, estamos pondo fim à vida. O feto anencéfalo, o STF entendeu que pelo fato dele não ter cérebro, ele não tem vida. Então, se ele não tem vida, não tem como ser alvo de aborto. A questão do feto anencéfalo seria então chamado de interrupção da gravidez, porque o bebê não tem vida. Tá? Se não tem cérebro, se não tem placa neural, não tem vida, não pode ser fruto de alvo de aborto, beleza? Então, trouxe aqui 2 exemplos de relativização do direito à vida. Tem outras situações. Por exemplo, legítima defesa, o cara vem com uma arma querer me matar, eu vou e mato ele. Estou relativizando o direito à vida, eu tenho o direito de matar ele. Então, olha só, o direito mais importante que a gente tem é a vida, né? E até o direito à vida pode ser relativizado, imagine os outros direitos, beleza? Continuando. Direito à igualdade. Gente, é coisa que todo mundo, né? Todo mundo tem que ser tratado igual. Essa é a igualdade formal. Então, a igualdade formal, ó. Cadê? A igualdade formal significa tratar todo mundo igual. Tratar todos iguais. Isso é suficiente? Não é. Não posso tratar todo mundo igual. Não posso tratar todo mundo igual. Imagine aí eu tratar aqui um idoso igual a um garoto. Não dá, tem que tratar de forma diferente. Eu não posso tratar um homem e uma mulher de forma igual. Eu não posso exigir que uma mulher entre no mesmo banheiro que os homens estão. Tem um tratamento diferenciado. Um deficiente físico, eu não posso tratar ele como uma pessoa comum. Claro, é uma pessoa comum. Como uma pessoa sem deficiência. Ele precisa de um tratamento diferenciado. Então, não basta a igualdade formal. Não basta tratar todo mundo igual. Não dá para tratar todo mundo igual. Todo mundo deve ser tratado conforme as suas características. Aquele velho brocardo, né, do direito, tratar os iguais igualmente, ou desigualmente na medida da sua desigualdade. Mas a gente quer algo mais. A gente busca a igualdade material. Na igualdade material, eu não quero tratar todo mundo igual. Eu quero que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Então, ó, mesmas oportunidades para todos. Mesmas oportunidades para todos. Então, quando eu falo em igualdade, eu estou querendo dizer, na verdade, igualdade de condições. Igualdade de condições. E não só tratar todo mundo igual, porque cada um é diferente. Não dá para tratar todo mundo igual. Ok? Então, eu tento buscar a igualdade material. Existem várias formas de buscar igualar as oportunidades. Um exemplo, as ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Muita gente critica as ações afirmativas porque dizem que eu estou privilegiando uma determinada categoria. Por exemplo, quando eu determino cotas raciais para ingresso em universidades, na verdade, eu não estou favorecendo os negros, não estou favorecendo os índios, os deficientes. Eu estou tentando equiparar aos brancos, às pessoas não deficientes, equiparar no sentido de dar as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Então, ações afirmativas são medidas, são ações governamentais para garantir a igualdade material. Não estou favorecendo o negro, não estou favorecendo o deficiente. Eu estou tentando igualar, estou tentando dar as mesmas oportunidades para todos. Beleza, gente? E aí, se você é contra ou a favor das ações afirmativas, não importa, porque a sua prova não quer a sua opinião. Ela quer o que prevalece. Então, você vai dizer que as ações afirmativas são constitucionais, são válidas, porque garantem ou buscam garantir a igualdade material. Ainda sobre ações afirmativas, é importante pontuar que elas são ações temporárias. Temporárias. Essas cotas raciais, elas não vão permanecer para sempre. E vão permanecer por quanto tempo?
vão permanecer até que negros e brancos tenham as mesmas oportunidades. Se chegar um momento em que brancos, negros, pessoas com deficiência chegarem a um patamar de igualdade real de condições, então não vamos ter mais ações afirmativas. Beleza? Então é importante pontuar isso. São temporárias. Visam sanar um histórico de desigualdade desses grupos. Beleza? Vamos continuando. Princípio da legalidade. Tranquilo, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, o que pode ser cobrado aqui? Só a lei pode me obrigar a fazer alguma coisa? Em regra, só a lei. Mas quando eu falo lei aqui, eu não estou falando só lei em sentido estrito. Não estou falando de lei aprovada pelo Congresso Nacional. Eu estou falando de lei em sentido amplo. Em sentido amplo. Nesses 2 anos de pandemia, a gente viu que os decretos nos obrigaram a fazer várias coisas. Os decretos nos obrigaram a ficar em casa, os decretos nos obrigaram a usar máscaras, nos obrigaram a diversas ações. Estariam esses decretos violando o princípio da legalidade? Não importa a sua opinião, não importa a minha opinião, gente. Não vamos polemizar. Nós estamos estudando para a prova da OAB. Se a gente estivesse na faculdade, a gente poderia ter uma aula inteira só para discutir, mas a sua prova vai dizer que esses decretos não violam o princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade entende lei no sentido amplo, que abrange sim os decretos. Fala lei no sentido de abordar também qualquer ato normativo. E decreto é um ato normativo. Beleza? A nossa opinião pessoal, por favor, não vale para a prova, certo? Não vamos polemizar. Não estou trazendo a minha opinião. Hoje a gente tem que ter muito cuidado para dar aula, porque tudo que a gente vai falar, se a gente disser que o STF entendeu assim, pode ser que alguém venha, você defende o STF. Não, eu estou estudando aqui para a prova, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vedação à tortura. Depois você faz a prova, concorda, e depois você pode discordar à vontade nas suas petições. Beleza. Vedação à tortura. Gente, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui, esse princípio da vedação à tortura, tem doutrinadores que dizem que aqui sim é um direito fundamental absoluto, mas gera muita polêmica. Tá? A sua prova não vai cobrar se a vedação à tortura é um direito absoluto ou não. Olha o exemplo. A teoria da bomba relógio. Eu vou falar aqui porque pode cobrar a teoria da bomba relógio na sua prova. A teoria da bomba relógio diz o seguinte: um terrorista colocou uma bomba relógio na porta de uma escola. Nessa escola tem centenas de crianças estudando e a bomba relógio está correndo o tempo. Essa bomba é descoberta, ela vai explodir em 1 hora. Se ela for arrancada da porta, explode tudo. O único jeito é desarmar a bomba. Mas para desarmar a bomba precisa de uma senha. E se errar a senha, a bomba explode. O único jeito de descobrir a senha é encontrando o fabricante, a pessoa que colocou a bomba, que armou a bomba. A polícia investiga, consegue rapidamente encontrar o terrorista. E o terrorista fala: não vou dar a senha. Podem me torturar, não vou dar a senha. E aí, nesse caso, a gente deve torturar o terrorista ou não? Olha que louco, né? Nosso senso comum nos induz assim. Para salvar centenas de crianças, eu vou torturar o terrorista para ele dar a senha. Qual é o problema disso? Qual é o problema? Beleza, eu estou torturando uma pessoa para salvar 100. Se for para torturar uma pessoa para salvar uma, pode? Aí você fala, pode torturar para salvar uma vida. E se for torturar uma pessoa para salvar outra de lesões corporais? Aí a doutrina que critica, né, que diz que a vedação à tortura é absoluta, diz que a gente não pode afrouxar em nenhum caso. Porque se a gente afrouxar aqui, a gente vai ter que afrouxar lá, afrouxar lá. E aí daqui a pouco a gente vai estar permitindo tortura para todos os casos. Tá? Então eu trouxe esse exemplo da bomba relógio porque pode cair na sua prova. A teoria da bomba relógio, ela busca questionar qual princípio, qual direito fundamental.
Ela busca relativizar, busca questionar o princípio da vedação à tortura. Beleza? Da vedação à tortura. Então, teoria da bomba relógio está ligada à vedação à tortura. Liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sendo vedado o anonimato. Você pode falar o que você quiser, você pode manifestar o seu pensamento à vontade, mas você não pode se esconder. Você tem que pôr a cara a tapa. Esse princípio, gente, de liberdade de expressão, a gente tem que analisar com muita cautela. Tem que analisar sabendo que ele também não é absoluto. O princípio da liberdade de expressão ele é relativo. Tem muita gente defendendo a liberdade de expressão como se fosse um direito absoluto. É um tema que está muito em moda. Eu tenho minha liberdade de expressão? Tem, mas ele é um direito relativo, assim como a vida. Você pode se manifestar livremente desde que não viole outros direitos de outras pessoas. Beleza? Você pode se manifestar à vontade desde que não viole direitos alheios. Por isso que a liberdade de expressão ele é relativo também. Não podemos esquecer isso. Continuando, só ressaltando, gente, a importância. É vedado o anonimato. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar aqui, porque tem um outro direito fundamental que choca um pouquinho com isso aqui, que confunde o pessoal. Liberdade de expressão é vedado o anonimato. É diferente da liberdade de informação que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Continuando, vamos passando bem rapidinho, porque são muitos direitos fundamentais. Vamos ver se dá tempo da gente resolver aquelas questões. No nosso material tem outros direitos fundamentais que eu não vou falar aqui. Liberdade de crença. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Gente, o Brasil, está escrito aqui, ele é um estado laico. Significa duas coisas. Primeira coisa, o Brasil não se mete na sua religião. Você pode profetizar qualquer religião, seja cristã, seja não cristã. Certo? O Brasil, nós temos liberdade, significa liberdade de crença. Liberdade de crença. Mas o fato do Brasil ser um estado laico significa outra coisa. O Brasil não tem religião. O Brasil não tem religião. O Brasil não tem religião. Que pode cair na sua prova sobre isso. E o fato de várias repartições públicas terem um crucifixo na parede, isso não viola a laicidade do Estado? Se o Brasil não tem religião, não era para ter lá um crucifixo, porque ele é um símbolo do cristianismo. É um símbolo do catolicismo, o crucifixo com Jesus. Isso viola a laicidade do Estado. Os feriados, outra coisa também que pode cair na sua prova, os feriados de Nossa Senhora Aparecida, feriado de Corpus Christi, são feriados religiosos. Se o Brasil não tem religião, por que é feriado? Isso não viola a laicidade do Estado? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, isso é importante. Não viola a laicidade do Estado, por quê? São manifestações da cultura do Brasil. Tá? Independente de serem feriados religiosos, do crucifixo ter relação com a religião, mas já é algo da cultura do Brasil que vem de séculos atrás. Então é a manifestação da cultura. A cultura do Brasil, quer queira, quer não, ela está muito ligada com o catolicismo. E a gente não pode excluir a cultura de um país. Tá? Então não é questão de religião, é questão cultural. Ok? Então isso é muito importante. Isso não viola a laicidade do Estado por serem manifestações da cultura brasileira. Continuando, rapidinho aqui, é muita matéria para a gente estudar em pouco tempo, então a gente não pode demorar muito. Princípio da intimidade, aí direito à intimidade e à vida privada. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Mas tem outro mais legal ainda,
que é o direito da informação. Eu vou já falar sobre isso. Gente, esse direito da intimidade e à vida privada, como todos os direitos fundamentais, ele não é absoluto. Nós temos direito ao sigilo fiscal, que é o sigilo dos nossos tributos, das nossas informações referentes a imposto de renda, né, o quanto de tributo você paga, você deixa de pagar. Sigilo fiscal. Nós temos também sigilo bancário. Ninguém tem acesso, ninguém pode ter acesso às suas movimentações bancárias. E nós temos vários outros sigilos, né? Sigilo das nossas comunicações telegráficas, telefônicas, comunicação de dados. Mas eu queria puxar uma observação ao sigilo fiscal e ao sigilo de dados. Gente, o sigilo fiscal e o de dados também não são direitos absolutos. O sigilo fiscal, ele pode ser quebrado, ou seja, ele não se aplica o sigilo fiscal a quem? Ao juiz. O juiz pode quebrar o seu sigilo fiscal. Quem mais? CPI. Olha que interessante. A CPI tem acesso ao seu sigilo fiscal sem precisar de representação judicial. E é claro, o fisco, né? É claro que a Receita Federal, ela tem acesso à sua declaração de imposto de renda, ela troca informações com as autoridades fazendárias dos estados, com a Cefaz, com as autoridades fazendárias dos municípios. Existem esse acordo de cooperação, de fiscalização tributária. Então, o fisco não existe sigilo fiscal em relação ao fisco. O que você paga de IPTU, a Receita Federal pode ter acesso. O que você paga de IPTU, o Poder Judiciário pode determinar a quebra desse sigilo. Só esses três. Sigilo bancário. Quem tem sigilo, quem pode quebrar o sigilo bancário? Também o juiz e a CPI. O juiz e a CPI. O fisco não tem acesso às suas informações bancárias. Gente, uma outra observação. Quando eu falo aqui CPI, a CPI pode fazer a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário. Também a CPI pode fazer a quebra de sigilo de dados telefônicos. Como? Desligar o ar-condicionado? Como é que desliga? Tem aqui. Oh, pensei que eu não estava com controle. Vamos lá. Acontece que essa CPI, gente, a CPI municipal pode fazer a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados? Não, tá, gente? Só a CPI federal e a CPI estadual. A CPI municipal, não. Eu acho que tem alguma coisa falando sobre isso no nosso material lá na frente. Acho que eu coloquei alguma coisa falando de CPI. Tá bom? Então é a CPI federal e a estadual. A CPI municipal não pode fazer essa quebra de sigilo bancário e de dados. Beleza? Seguindo, a gente vai sempre puxando uma informação aqui, acolá a gente vai surfando na matéria. Inviolabilidade domiciliar, esse assunto é muito importante, pode cair, é uma das grandes apostas aí. A inviolabilidade domiciliar, a prova da OAB adora colocar questões práticas, casos concretos. E a inviolabilidade domiciliar é um assunto que é muito abordado na prática, não só em direito constitucional, mas em direito penal. Vocês vão estudar, talvez, não sei se vai dar tempo de vocês estudarem lá em direito penal, a lei de abuso de autoridade. Também tem relação com a inviolabilidade domiciliar. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse é um artigo até manjado, muito recorrente em provas. Vamos lá. Gente, a lei fala em casa. A casa é um asilo inviolável, mas eu já falei na aula passada que esse termo casa, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que não é só a casa, a residência. O STF aplicou mais uma vez a mutação constitucional. O STF entende que não é só a casa inviolável, mas também, vamos lá? O que é casa? Para o STF, casa não é só o domicílio. Claro, é o domicílio, mas também casa é o domicílio, quarto de hotel. Quarto de hotel não é sua casa, mas tem a mesma proteção que a casa. Quarto de hotel,
Ixi, aqui ficou parecendo um M. Mas também, né? Não tem diferença, né? Tem a sua intimidade. É porque aqui eu ia escrever hotel e ficou parecendo um M. Mas tanto faz. Hotel, motel, tem intimidade. Claro, o quarto de hotel e de motel ocupado, viu, gente? Desde que ele esteja ocupado. Se não tiver hóspede e você, policial, né, precisar entrar no quarto, você não precisa, né, de autorização do morador, porque não tem hóspede, beleza? Quarto de hotel, motel ocupado. O que mais? Continuando. O local de trabalho. O local de trabalho. Gente, mas o local de trabalho aqui é só a área que é reservada aos funcionários. É o famoso exemplo do balcão da bodega. Do balcão para fora não existe proteção. Qualquer pessoa pode entrar porque é aberto ao público. A bodega do balcão para fora é aberta ao público. Do balcão para dentro, aí tem a proteção. Tá? Então é inviolável o lado de dentro do balcão da bodega. A parte reservada aos funcionários tem essa proteção da casa. Se ele tiver arrumando a prateleira que ficar... Imagina que é uma farmácia. Exposta ao público. Pode. Não tem proteção, a parte que tem aberta ao público. Se ele tiver no depósito da bodega, no depósito do supermercado, aí não pode entrar. Só pode entrar com autorização. Tá? Então, o local de trabalho reservado aos funcionários tem a proteção da inviolabilidade domiciliar. E também, gente, o trailer, o motorhome. Motorhome. Aqui no Brasil tem pouco, né? É aquele pessoal que mora em trailer. Tem um trailer e mora no trailer. Pergunta que pode cair. O carro tem inviolabilidade domiciliar? E aí, boa pergunta. E se eu... Bom, vamos com uma coisa de cada vez. O carro, em regra, não tem. Não tem. Você pode ser abordado, a polícia pode revistar seu carro mesmo sem autorização judicial. E se você morar no carro, você tem um Fiat Uno 96 sem ar-condicionado. Aí você fala, não, eu moro aqui. E aí? Também não. Também não. Sabe por quê? Não se aplica, se quiserem anotar em algum lugar aí, não se aplica essa proteção para automóveis ainda que a pessoa more no carro. Por quê? Vou explicar isso aí. Peraí, o carro normal não tem, mesmo que a pessoa diga que mora lá dentro. Agora, acontece, a boleia do caminhão é um local destinado à moradia. O automóvel comum, meu Fiat Uno 96, ele não é destinado à moradia, então ele não tem proteção. É diferente da boleia do caminhão. A boleia do caminhão tem a parte do motorista e tem a parte que é destinada à moradia. Tá? O caminhoneiro, ele dorme, ele tem televisão, ele vive realmente, ele mora lá. Então é importante falar isso. O carro não tem nenhuma proteção, mas não se aplica essa regra à boleia do caminhão. Tá bom? Tá no nosso, não sei se no nosso material eu coloquei da boleia do caminhão, né? Eu coloquei sujeito que mora dentro do automóvel, mas aí você coloca aí a observação. Se for o automóvel destinado à moradia. Ok? Se o automóvel for destinado à moradia. Não é qualquer automóvel. Por isso que eu falei do Fiat Uno 96. É diferente. O Fiat Uno ano 96 sem ar-condicionado da boleia do caminhão que tem, é confortável. Tem televisão, tem uma cama. Aí é diferente. Que se equipara, porque a boleia do caminhão é equiparada ao motorhome. É a casa sobre rodas. Vamos lá? Continuando? Ficou claro isso aí? Show de bola. Vamos lá. Então, seu carro não tem proteção. A boleia do caminhão tem. Próximo slide aqui. Ó. Quando a casa pode ser violada? Então, quando a pessoa pode entrar na sua casa? Vamos lá. Primeiro, claro, se tiver autorização, consentimento do morador. Gente, vamos imaginar que tem duas pessoas morando na casa. Uma me autorizou a entrar e a outra não me autorizou. Eu posso entrar na casa? Tem duas pessoas.
Uma me autorizou e a outra não. Eu posso entrar? Não posso. Porque uma abriu mão da inviolabilidade, mas a outra não abriu mão da inviolabilidade. Então não posso entrar, porque eu vou estar violando a inviolabilidade da outra pessoa que não me autorizou. Então eu preciso do consentimento. Se houver a recusa de pelo menos um morador, já não posso mais entrar. Bom? Até coloquei no nosso material. Havendo discordância de um dos moradores, a casa não pode ser violada. Esse tema, esse assunto está em discussão. É possível que haja uma mudança de entendimento. Tá? Então, muito cuidado, é bem polêmico isso. Próxima situação, flagrante delito. Se a pessoa estiver em situação de flagrante, a lei fala todos os requisitos, né? Flagrante, caso de desastre. Também para prestar socorro. Força maior geralmente é ou desastre ou para prestar socorro, certo? Para prestar socorro ou desastre se encaixa aí nos casos de força maior. Gente, e também tem a última situação, que é mandado judicial, por ordem judicial. Faltou espaço aqui, tá aparecendo aí? Tá. Ordem judicial. Só que, gente, no caso de ordem judicial, somente durante o dia. Ordem judicial durante o dia. No caso de consentimento do morador, flagrante, desastre, para prestar socorro, pode ser qualquer horário, posso entrar na casa. Se tiver em uma dessas 4 situações, como? Aí eu vou dizer o que é dia. Calma. Por ordem judicial, só durante o dia. E o que é dia? 5 horas da manhã já é dia. Aí que tá. Vamos lá. Aqui que eu vou falar da lei de abuso de autoridade. Vamos imaginar aqui, ó. Vou traçar uma linha do tempo. Aqui, ó. Se eu entrar na casa com ordem judicial entre as 6 da manhã e as 18 horas, então aqui temos uma ação legal, beleza? Se eu entrar depois das 21 horas ou antes das 5 horas, ou seja, se eu entrar aqui, ó, o que está acontecendo? Eu entrei antes das 5 e depois das 21, ou depois das 21. Eu entrei de madrugada, eu entrei 4h30 da manhã, ou entrei depois de 9 horas da noite. Aí aqui vai ser abuso de autoridade. Exatamente. Tem uma outra teoria que diz que dia é o momento em que o céu está claro. Então, enquanto o céu está claro, eu posso entrar? Existem defensores dessa tese, que basta se tem o primeiro raio solar, já me autoriza a entrar. Essa corrente não prevalece. O que prevalece é que dia é o período de 6 da manhã às 6 da noite. É a que prevalece, sim, com certeza. Pode seguir ela despreocupado. Gente, olha só, cuidado aqui, ó, lei de abuso de autoridade, como eu falei. Aqui, ó. Vou marcar de azul, ó. Se eu entrar antes das 5 ou depois das 21, abuso de autoridade. E se eu entrar nesse período aqui, ó, vou colocar de laranja. E se eu entrar nesse período do laranja. E se eu entrar aqui 5h30 da manhã? Ai, cara. Rapaz, eu vou apagar tudo igual aquele dia. Ô, cara, vai dar muita raiva. Pronto. E se eu entrar nesse período aqui, ó? E se eu entrei na casa às 5h30 da manhã? Né?
Se eu entrei na casa às 5h30 da manhã, o flagrante é legal? Não é legal, é ilegal. Mas é abuso de autoridade? Também não, porque abuso de autoridade é se entrar antes das 5 da manhã. Então, se eu entrar entre 5 e 6, ou se eu entrar entre as 18 e as 21 horas, o flagrante é ilegal, mas não há abuso de autoridade. Até 21. É ilegal. Se eu entrar às 8 horas, é ilegal, mas não é abuso de autoridade. Deixa eu ver se eu faço um jeitinho mais legal aqui, ó. Então aqui de azul, ó, abuso de autoridade. Tá? Antes das 5 e após as 21 horas é abuso de autoridade. Se eu entrar entre as 6 e as 18, flagrante legal. Se eu entrar aqui no laranja para trás, é tudo ilegal. Ilegal. Mas não é abuso de autoridade. Além de ser ilegal, é abuso de autoridade. Com colorido aqui, bagunçado. Ilegal. Beleza? Então, o flagrante é legal. Eu posso entrar com ordem judicial. Flagrante não, eu posso cumprir a ordem judicial. Entre as 6 e as 18 horas eu posso entrar na casa. Beleza. Se for flagrante, pode ser em qualquer horário. Mas aqui a ordem judicial tem que ser cumprida entre as 6 e as 18. Se for cumprida antes das 5, é abuso de autoridade. Se for cumprido depois das 21, é abuso de autoridade. Se for cumprido nesse período aqui, entre 5 e 6, entre as 18 e 21, a ordem está sendo cumprida apenas de forma ilegal. Ah, interessante. E se eu entrar às 5 horas da noite, às 17 horas, né, às 5 horas da tarde, e sair só 10 horas da noite, é ilegal? Não. Esse horário de 6 às 18 horas é o período para entrar. Uma vez dentro, eu não tenho mais hora para sair. Ok? É o período para entrar. Se eu estou dentro, posso ficar, cumprir a ordem até quando realmente precisar. Vamos seguindo. Tem mais coisa, muito mais coisa. Oi, pois não. Uma coisa sobre os horários no anterior, de inviolabilidade. Aí, como se aproveitou para moradores de rua, eu estava até precisando de mais posicionamento, entendeu? Desculpa, não entendi. Para o morador de rua? Ah, olha só, interessante. O morador de rua, imagine aí que ele depende do morador de rua, né? É porque às vezes tem julgado que fala do morador de rua que mora num barraco. Mas aí eu entendo que se o cara mora num barraco, ele não é mais um morador de rua. E o barraco tem a proteção da casa, certo? Agora, se é morador de rua, não mora no barraco, dorme na calçada, mora debaixo da ponte, então não tem proteção da casa, beleza? Então a questão do morador de rua, cuidado, né? Não confunda o morador de rua com o morador do barraco. O do barraco não é morador de rua. O barraco tem a mesma proteção da casa porque é a casa dele, beleza? Interessante isso também. Existem julgados dizendo que não há proteção da casa para o barraco, mas são julgados minoritários. Tá? Inviolabilidade das comunicações. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, ou seja, das comunicações telefônicas, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É que é o sigilo das comunicações. Você tem direito, esse princípio, esse direito ao sigilo das comunicações, ele está diretamente ligado à defesa da intimidade. Então, quando eu falo sigilo da correspondência, estou falando de cartas. Quando eu falo sigilo das comunicações telegráficas, eu estou falando de telegrama, nem existe mais hoje, de dados. Eu estou falando do sigilo dos e-mails. Ninguém pode acessar os seus e-mails livremente.
Agora, cuidado. Esse sigilo de proteção de dados não se aplica para e-mails funcionais. Olha só, você tem o direito ao sigilo, à inviolabilidade do seu e-mail pessoal, mas a sua empresa, quando ela fornece para você um e-mail funcional, tipo eu tenho um e-mail funcional, a minha instituição pode acessar a minha caixa de e-mails, tá bom? Porque a caixa de e-mails não é minha, não é do Bruno, é da instituição que eu estou usando, tá? Então, cuidado. Essa inviolabilidade, aí, o sigilo de dados, diz respeito somente a dados, e-mails pessoais, tá? Se for um e-mail institucional da empresa, você não tem essa proteção. Comunicações telefônicas podem ser relativizadas se tiver a ordem judicial, lei das interceptações telefônicas. Tá? Vocês provavelmente vão estudar aí, eu coloquei no nosso material alguns requisitos para que haja interceptação telefônica. Vamos seguindo. Pois não, pode ligar? Vamos ligar agora o ar-condicionado. Pronto. Para não ficar tão quente, né? Liberdade de trabalho. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei atender. Então, você pode exercer qualquer trabalho, desde que não haja uma lei regulamentando essa profissão. Eu posso ser flanelinha, falei na aula passada, porque não existe uma lei regulamentando a profissão de flanelinha. Se existir uma lei regulamentando a profissão de flanelinha, eu só posso exercer essa profissão se eu cumprir os requisitos dessa lei. Mas o que cai muito sobre esse direito é que essa norma aqui é uma norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida, tá, gente? Sempre que a prova traz aí, vai falar de norma de eficácia contida, eles vão trazer a questão da liberdade profissional. Por que é uma norma de eficácia contida? Porque ela produz quase. Ela produz todos os efeitos, mas a lei pode restringir. Beleza? A liberdade de trabalho já está me dando todos os direitos, todos os efeitos. Eu tenho direito de trabalhar. Agora a lei pode relativizar, pode diminuir aí essa liberdade de trabalho. Por isso que ela é uma norma de eficácia contida. Porque uma lei pode conter essa regra. É por isso que vocês estão aqui. Exatamente. Boa. É por isso que vocês estão aqui. Porque o exercício da advocacia só é possível se tiver a OAB. Porque tem que atender às qualificações profissionais que a lei estabelece. A lei estabelece que para ser advogado tem que ter inscrição no exame da ordem. Acesso à informação e sigilo da fonte aqui é o caso que eu queria falar. Cuidado, esse acesso à informação, muita gente confunde com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a liberdade de falar o que você quiser, de se expressar. Claro, desde que vedado o anonimato, lá na liberdade de expressão. Aqui o acesso à informação diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Olha, eu vou até grifar aqui. Resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Tem um seriado americano, eu esqueci o nome, que fala lá da disputa do poder entre os políticos. Meu Deus, fugiu. Quando eu chegar em casa eu lembro. Enfim, o que acontece? Tem uma repórter que ela consegue informações privilegiadas sobre o lobby político aí dos deputados, dos senadores. E ela obtém essas informações e publica no seu jornal. O povo tem direito de obter essas informações. É o direito à informação. Nós temos o direito de obter essa informação. E esse rapaz que está fornecendo essas informações? Gente, ele tem direito de ficar resguardado, de ter o sigilo da sua identidade. Por quê? Porque se a gente souber quem é esse cara, ou vão matar ele, ou vão silenciar ele. Então tem esse sigilo da fonte. Vou repetir. Imagine que eu tenho informações privilegiadas. Vou citar de outro modo. E aí eu passo essas informações para um repórter.
o repórter divulgar na mídia. Gente, o repórter não precisa dizer onde ele alcançou essas informações. Por quê? Porque se ele disser que foi comigo que ele conseguiu essas informações, eu não vou mais passar a informação para ele, porque eu posso sofrer represálias. Esse artigo é justamente para combater, né, a questão do autoritarismo militar que aconteceu, né, em 1964, a partir daí. Porque quem dava informação privilegiada ou era expulso do país, era alvo de tortura, era banido. Então hoje, você der alguma informação sobre o presidente, vereador, deputado, você tem direito ao seu sigilo justamente para que a gente tenha acesso a essa informação. Então é preciso garantir o sigilo dos delatores, né, de informações aqui, para que a gente consiga ter acesso à informação. Agora, o sigilo da fonte só vai existir se for realmente necessário ao exercício profissional. O repórter, para ter essa informação, ele só consegue a informação se ele mantém em sigilo a sua fonte. Beleza? Aí tudo bem. Resguardado o sigilo da fonte. Não confunda com a manifestação do pensamento. A manifestação do pensamento é vedado o anonimato. Para você falar o que quiser, você tem que dizer que é você que está dizendo. É vedado o anonimato da manifestação do pensamento. Você pode dizer o que você quiser, desde que você não se mantenha no anonimato. Já o acesso à informação, existe o sigilo da fonte, para assegurar aí o acesso à informação. A prova gosta de trocar. Ela fala que é livre a manifestação do pensamento, resguardado o sigilo da fonte. Aí você confunde tudo, está nervoso na prova, marca certo. Ou então coloca, é assegurado a todos o acesso da informação, sendo vedado o anonimato. Aí você está nervoso na prova e erra. Tá? Então o anonimato é para manifestação do pensamento, que é vedado o anonimato. E na acesso à informação, existe o anonimato, é preservado o anonimato, o sigilo da fonte é resguardado, desde que necessário ao exercício da profissão. Direito à reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Olha, independente de autorização. Deixa eu ver se eu vou colocar. Vou colocar aqui no outro slide. Independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Vamos passar o slide, que eu vou trazer os requisitos. Nós podemos nos reunir, temos esse direito? Sim, mas tem algumas observações, tem alguns requisitos. Nós temos o direito de nos reunir de forma pacífica. Forma pacífica, sem armas. Imagina aí, vamos fazer a reunião dos atiradores. Não podemos levar a arma, certo? Sem armas, tá? De forma pacífica, sem armas. Nós precisamos, não podemos não frustrar, aí devemos não frustrar uma reunião para os... Não frustrar uma reunião marcada anteriormente para o mesmo local. Não frustrar reunião anterior. Frustrar. Olha que português, eu sou meio noiado com português. Não frustrar a reunião anterior. Então, olha, lá em São Paulo acontece muitas reuniões, muitos protestos na Avenida Paulista, em frente ao MASP, certo? Tem uma reunião já marcada para lá. Tem lá, está marcado dia 10, a reunião do grupo LGBTQIA+. E aí eu tenho uma manifestação, eu quero promover a marcha da maconha. Eu posso me reunir lá? Não posso. Por quê? Porque já tem uma reunião marcada para o mesmo local. Ok? Então todo mundo tem o direito de se reunir, mas cada um tem que preservar o direito do outro. E o último requisito é que nós precisamos de comunicação, devendo comunicar
a autoridade competente. Não precisa autorização. A sua prova vai trocar isso. Ela vai dizer que precisa de autorização. Basta comunicar a autoridade competente. Basta comunicar a autoridade competente. Ok? Basta comunicar. Não precisa autorização. Gente, ainda sobre essa comunicação, tem uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que fala sobre essa comunicação. Imagine aí que eu fiz propaganda na televisão, no jornal, no Instagram. Todo mundo ficou sabendo que eu vou fazer lá a reunião, a marcha da maconha, lá no MASP, em frente ao MASP. Gente, só puxar um parênteses. A marcha da maconha é ilegal? Não, não é ilegal. O que é ilegal é incentivar as pessoas a fumar maconha. É a mesma coisa? Não. Na prática é a mesma coisa. Na prática, mas a marcha da maconha, ela não visa incentivar as pessoas a fumar maconha. Ela visa a legalização do uso recreativo e medicinal da maconha. Por isso que a marcha da maconha não é proibida. Beleza? Então, cuidado com isso. A marcha da maconha não é proibida porque ela não visa incentivar as pessoas a praticar a maconha, ao uso da maconha. Mas ela visa a legalização, a regulamentação. Continuando. Me perdi. Sim. Marquei a reunião, a marcha da maconha para o MASP, sem armas, de forma pacífica. Não tem nenhuma outra reunião marcada para o mesmo dia. Só que eu não comuniquei à autoridade competente. Eu não expedi um ofício, não mandei carta. Mas eu espalhei no Facebook, no Instagram, no Twitter, coloquei faixas na cidade toda. Vale? Vale. O STF entende que essa comunicação não precisa ser uma comunicação formal. Tá? Basta que eu consiga provar que a autoridade competente tinha ciência. E é claro que tinha ciência. Se eu divulguei na televisão, horário nobre, fiz faixas, Instagram, Twitter, é claro que a autoridade competente estava sabendo. Ok? Então, se cair na sua prova, é necessário comunicação formal à autoridade competente? Está errado. Não precisa comunicação formal. Julgado recente. Se cair isso na prova, todo mundo erra. A galera não está no código, né? Não está na Constituição. Vamos lá. Continuando. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, esse princípio é básico, vocês que são do direito já conhecem bem, mas é importante a gente saber algumas consequências, alguns desdobramentos desse princípio da presunção de inocência. Primeiro desdobramento, em regra, a prisão só pode ocorrer depois do trânsito em julgado, porque a prisão antes importaria dizer que nós estamos considerando a pessoa culpada, né? Então a regra é que a prisão só depois do trânsito em julgado. Outro desdobramento é o direito ao silêncio. O direito ao silêncio, eu não sei se eu coloquei algum slide específico para isso. Bom, o direito ao silêncio também é um desdobramento da presunção de inocência. A presunção de inocência garante que não só o preso, mas o investigado, o acusado, o suspeito, não tem a obrigação de falar. E sobre o direito ao silêncio, só abrange as informações relacionadas ao fato criminoso. Eu estou preso, eu tenho direito ao silêncio, eu não vou falar meu nome. Pode isso? Não. O direito ao silêncio não inclui informações pessoais ou informações que não tenham relação com o fato criminoso. O direito ao silêncio só abrange relatos, informações que tenham relação com o crime a ser investigado. O preso não tem direito ao silêncio de dados como profissão, idade, endereço, nome completo, data de nascimento. Não abrange isso, o direito ao silêncio. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para a súmula vinculante número 11. Súmula vinculante número 11. A súmula vinculante número 11, ela fala do uso de algemas. E o método mnemônico é o PRF. Eu só posso usar algemas, aí o P, para proteger a integridade física.
proteção à integridade física. O cara tá revoltado, tá batendo na vítima ou tá ameaçando se jogar. Aí eu algemo ele para proteger a integridade física. Não só da vítima, das testemunhas, mas também para proteger a integridade física do próprio preso. Porque ele mesmo pode atentar contra a própria vida no momento da sua prisão. Então, P, de proteção à integridade física. O R, eu posso algema também em caso de resistência. É o caso mais comum. O cara está resistindo, está lá se batendo. E o F aqui, caso de fuga. Aí existe receio de fuga, existe uma real probabilidade de que ele vá fugir. Aí eu algemo ele. Se eu algemar fora dessas três situações, o que pode acontecer? Ilegalidade da prisão e o agente executor, a pessoa que algemou o preso, ele vai responder civil e criminalmente. Pode responder por abuso de autoridade, além da prisão ser ilegal. O uso de algemas só pode ser nessas três situações e deve ser justificado por escrito. Então, sempre que usar algema, a pessoa que algemou vai ter que, por escrito, dizer por que algemou. Tem que estar entre essas três situações. Ok? Beleza? Como é na prática? A gente algema. A regra é que a gente algema, porque o cara preso, na maioria das vezes, existe o perigo de fuga. Que algema é para isso. A gente não algema o cara para punir ele. A gente não algema o cara para ele passar vergonha. A gente algema o cara para ele não fugir, para dificultar a sua fuga. Olha, eu vou levar o preso aonde? Levar o preso no camburão, no xadrez da viatura, isso gera algum dano moral? Não, exceto se ele for menor. O menor não pode ser conduzido no camburão da viatura. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala isso. Bom, é até crime do policial. Agora, o maior de idade pode ser levado no camburão, desde que, claro, ele seja suspeito, acusado ou preso. Levar testemunha, levar vítima no camburão, aí sim, pode dar uma indenização por danos morais à vítima, beleza? Mas o preso, o indiciado, o suspeito, pode ser levado no camburão se ele for maior de idade. Interessante. Vamos lá, seguindo. Então, falamos aqui da presunção de inocência. Vamos falar de alguns direitos em relação à prisão. Ninguém será preso. Então, a regra é que ninguém pode ser preso. Né? A regra é que ninguém será preso. Salvo. Então, quais são as hipóteses que a gente pode ser preso? Flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ou então, nos casos de transgressão ou crime militar. Então, nós temos aqui três hipóteses de prisão. Três hipóteses de prisão. Quem pode decretar prisão? Primeiro, prisão em flagrante. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa do povo. Ok? Ordem judicial. Segunda situação. A segunda situação em que há possível prisão. Por ordem do juiz. E a terceira situação, crime militar. Por crime militar, quem pode decretar essa prisão? Autoridade militar. Então, vai ter lá um oficial da Polícia Militar, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Tá? Então, crime militar, a prisão vai ser decretada por um militar. Essa última situação aqui, não precisa se preocupar. O que vai cair na sua prova, que pode cair, é uma dessas duas aqui, que são a regra. Tá? A prisão militar no Brasil ela é super excepcional, não vai cair na sua prova não. Então, a pessoa só pode ser presa em duas situações, em regra. Tá? Prisão em flagrante e por ordem judicial. A ordem judicial tem que ser ordem escrita e ordem fundamentada.
seguindo a sua comunicação, a comunicação da sua prisão, deve ser realizada ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Não só a sua prisão vai ser comunicada, mas também o local onde você se encontra. Então, a prisão, nós vamos comunicar a prisão e o local onde o preso se encontra. Nós vamos comunicar imediatamente ao juiz e à família do preso. O preso tem direito a fazer uma ligação? Não tem. Ele tem direito de ter a prisão dele comunicada. Isso é coisa de filme. Que o preso tem direito a uma ligação. Ele não tem direito a uma ligação, não. No momento da sua prisão, não. Ele tem direito de indicar uma pessoa para que a gente comunique que ele está preso. Se ele não indicar ninguém, a gente comunica a família dele. Bom? Então, todo mundo tem o direito de ter sua prisão comunicada e também o local onde ele estiver preso ao juiz e comunicado à sua família. Continuando. O preso também deve ser informado sobre os seus direitos. Não basta só prender o cara, nós temos que prender ele e dizer quais são os direitos dele. O artigo 5º fala isso, ó. O preso será informado de seus direitos. Não se aplica também, não vamos chegar ao ponto de aplicar o aviso de Miranda, que lá nos Estados Unidos, no momento da prisão, o policial fala: você tem direito de permanecer calado, tudo que você disser será usado contra você no tribunal, você será assistido por um membro da Defensoria Pública. Não precisa também chegar tanto, né? Não precisa dizer, isso é o chamado aviso de Miranda, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente faz a comunicação dos direitos do preso por escrito, ele assina, dizendo que está ciente dos seus direitos, e é claro que no interrogatório, a autoridade policial, o delegado vai falar: olha, você tem direito de permanecer calado. E tem que ser avisado desse direito de silêncio. Se ele não, olha que interessante, se eu não informar o preso que ele tem direito ao silêncio, esse interrogatório pode ser invalidado. E tudo que tiver nesse interrogatório deve ser desconsiderado, mesmo ele tendo confessado. Então vamos ver, ó. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, ó, o direito ao silêncio, ele tem direito à assistência jurídica e ciência. Olha, interessante, gente. Ele tem o direito de saber quem foi o responsável pela sua prisão. Nome completo dos policiais, nome completo do delegado, nome completo do escrivão. Legal, né? Como? Fica no inquérito. A gente entrega para ele um termozinho chamado nota de culpa. Nessa nota de culpa tem lá o artigo que ele foi preso, a hora, o local, o nome dos policiais militares que prenderam, o nome do delegado. E ele tem que receber essa nota de culpa em 24 horas e levar para o presídio para onde ele estiver. É a nota de culpa. A nota de culpa não significa que ele está assumindo a culpa, mas ele está ciente do motivo da sua prisão, que é para evitar prisões arbitrárias. O cara está lá preso sem saber o que foi que aconteceu. É para evitar também que os agentes públicos ajam na ilegalidade. O policial torturou o preso, agrediu, e aí o preso vai dizer o quê? Não sabe quem é. E aí? Então ele vai ter direito de saber quem são os responsáveis pela sua prisão. Importante isso, né? A gente fala muito do direito ao silêncio, da assistência jurídica, mas não se fala muito que ele tem direito a saber os autores, né? A saber quem realizou essa prisão. Se eu não informar isso para o preso, abuso de autoridade. Legal. Continuando. Pessoal, cuidado. O preso tem direito ao relaxamento da prisão ilegal. Cuidado com isso. Relaxamento, quando eu falo em relaxamento, eu estou falando de prisão ilegal. Eu não vou, cuidado, senhores e senhoras advogados e advogadas, você não vai pedir o relaxamento da prisão se não for ilegal. Se a prisão é ilegal, aí você pede o relaxamento da prisão. Se a prisão for ilegal, olha, ele estava dirigindo, estava bêbado, ele foi preso. Não houve ilegalidade nenhuma, mas eu quero que ele seja solto. Eu vou pedir o relaxamento da prisão? Não, porque não houve ilegalidade na prisão. Eu vou pedir o quê?
liberdade provisória. Então vamos definir bem as coisas. Se a prisão não é ilegal, eu vou pedir a liberdade provisória dele. Se a prisão foi ilegal, se houve abuso de autoridade, né, aí eu vou pedir o relaxamento da prisão. Ok? Tanto o relaxamento como a liberdade provisória são regras. A regra é que o preso tem direito à liberdade provisória. Como assim? Porque lembra do princípio da presunção de inocência? O cara só pode ser preso ao final do processo. Ele, então, durante o processo, ele vai ter a liberdade provisória. Ele vai ficar solto provisoriamente. Ele só vai ser preso se tiver situação de preventiva, né? Situação de prisão preventiva ou de prisão temporária. Okay? Então, a regra é a liberdade provisória. Ele só vai ser preso ao fim do processo. Relaxamento da prisão ilegal. Liberdade provisória pode ser com fiança ou sem fiança. Vocês vão ver isso melhor lá em processo penal. Estou definindo bem os termos aqui porque o artigo 5º fala. Prisão civil, gente. A Constituição fala que a prisão civil ocorre em 2 casos. O caso do devedor de alimentos e do depositário infiel. O que é o depositário infiel? Imagine aí que eu sou juiz. Nós tivemos aí 50 cabeças de gado apreendidas. Eu não tenho como ficar com essas cabeças de gado no fórum. Aí eu vou e chamo um fazendeiro para ser o depositário fiel. Falo, olha, seu fazendeiro, você vai ficar responsável por cuidar desse gado. Ele é o depositário fiel. Aí imagine aí que ele vende essas cabeças de gado. Ele não cuida dessas cabeças de gado. Então ele vai ser um depositário infiel. Nesse caso, ele poderia ser preso. A Constituição diz que ele deve ser preso, né? Que existe a possibilidade da prisão do devedor de alimentos e do depositário infiel. Acontece que o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, que excluiu a possibilidade da prisão por depositário infiel. Então, no Brasil, a prisão civil só pode ocorrer se houver devedor de alimentos. No caso da pensão alimentícia, o cara não pagou pensão alimentícia, é a única situação que a pessoa pode ser presa sem praticar um crime. Olha que interessante. A única situação que a pessoa pode ser presa sem praticar crime é se ele não pagar alimentos. Tá? Não pagar os alimentos, mas porque tinha condição de pagar, não pagou, aí admite a prisão civil. Beleza? Mas não existe mais a prisão do depositário infiel por conta do Pacto de São José da Costa Rica. E aí eu chamo a atenção de vocês, que a prova pode cobrar. A Constituição Federal de 88 traz a possibilidade da prisão do depositário infiel. Tá certo? Tá, a Constituição traz isso. Mas esse dispositivo da Constituição não tem aplicação, porque o Brasil é signatário desse pacto internacional, desse tratado internacional. Vamos adiante. Não. Agora, ó, tem remédios constitucionais. Nós temos quanto tempo ainda? Já acabou o tempo. 5 minutos? Pronto. Eu terminei o que eu queria terminar hoje. Né? Para a próxima aula, a gente falar de remédios constitucionais. Como nós temos 5 minutos, dá para a gente resolver uma questãozinha lá do começo. Né? Vamos resolver a primeira questão que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Da última prova da OAB do ano passado, final de 2021. Aí, ó, 34º exame. Você, como advogado, na defesa dos direitos humanos, foi convidado para participar de um programa de debate na rádio local sobre a questão da pena de morte. Então, você é advogado, defensor dos direitos humanos, foi para a rádio. Gente, sempre que pegar uma questão que tem um enunciado grande, a sua prova é assim, a cada frase você para e vê se você entendeu. Só começa a próxima frase depois de ter entendido a primeira. Então, particularmente, eu faço prova assim. Terminei a primeira frase, o que aconteceu? Eu sou advogado, defensor dos direitos humanos, fui chamado para um debate na rádio em que a gente vai discutir a pena de morte. Beleza. Um dos debatedores, em certo ponto do programa, afirmou que caso fosse aprovada uma PEC suprimindo a vedação da pena de morte presente na Constituição,
o Brasil poderia adotar esse tipo de pena. Então o cara está dizendo, aí para, frase, né? Terminou a frase, vamos calcular. Tem um dos debatedores que diz que se houver uma PEC, é possível instituir pena de morte no Brasil. Vamos continuar. Na opinião desse debatedor, tratar-se-ia apenas de vontade política e não de questão jurídica. Diante disso, cabe a você, advogado, esclarecer que não vamos nem analisar as alternativas, vamos entender. Pode pena de morte no Brasil? Uma PEC instituir uma pena de morte no Brasil? Não pode, a gente falou na aula passada, é cláusula pétrea, né? A questão é jurídica. Não existe essa possibilidade. Vamos ver as alternativas. A, essa PEC poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional? Já está errado. A B, essa PEC pode ser aprovada pelo Congresso? Também está errado. C, essa PEC não é juridicamente adequada, beleza, porque tal vedação é cláusula pétrea da Constituição, limitação material, que a gente viu, está suprimindo um direito fundamental. E porque o Brasil promulgou o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, referente à abolição da pena de morte. Corretíssimo, a gente falou na aula passada. Né? A gente falou na aula passada. Não, repete muitos temas. A prova repete demais, porque acha... Gente, vamos nos colocar na posição da UFGV. Tem que elaborar 3 provas por ano. Haja criatividade para inovar sempre. Então, os temas se repetem demais. Emenda, essa parte de emenda à Constituição, essa nossa aula de hoje, direitos e garantias fundamentais, cai demais. Vamos só mais uma? Vamos lá. A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação Brasileira. Bom, não dá, né? Porque aí o que está acontecendo? Estaria diminuindo a federação, estaria, né, violando aí a federação. Bom, vamos continuar. Um plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, analise a afirmativa correta. Mesma coisa da questão anterior. Cláusula pétrea, né? Não pode... se o Estado quiser se separar, nós estaríamos violando o Pacto Federativo. Está diminuindo aí a Federação Brasileira, já não pode. Alternativa A. Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de emenda. Primeiro, a Assembleia Legislativa sozinha não tem legitimidade para propor a PEC. Precisa de mais da metade das Assembleias Legislativas estaduais, cada uma com maioria relativa dos membros. Né? Então, as Assembleias Legislativas elas podem apresentar uma PEC, desde que seja mais da metade delas. Alternativa B. Sim, exatamente. Eles têm legitimidade. Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual. Está errado. C. Diante da autonomia dos entes federativos, admite-se a dissolução do vínculo? Não, não se admite. D. A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas, outra questão de cláusula pétrea, que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar intervenção federal. Então, a alternativa correta é o item D de dado. David, como está nosso tempo? 1 minuto. Tchau. Pessoal, 1 minuto. Nós temos aqui ainda essa questão. Tem uma questão, não vai dar tempo para a gente responder. Eu coloco aí o gabarito. Eu vou deixar para vocês responderem em casa e eu coloco o gabarito no grupo, tá bom, amigos? Forte abraço. Até a próxima semana. Tchau. Demais, né? Toda a matéria é boa.